Boa tarde, meu nome é Lucas Mota, sou estudante de Ciência da Computação na Universidade Federal da Bahia e hoje vou fazer uma apresentação sobre o artigo que a gente fez na disciplina de Teoria dos Grafos, ministrada pelo professor Roberto Parente, que tem como título Uma análise comparativa do algoritmo de Held-Karp e a heurística GRASP para o problema do caixeiro viajante. Os autores sou eu, Lucas Mota, Matheus Dias, Marco Túlio e Yuri Hughes. Aqui a gente tem um sumário, que a gente vai falar um pouquinho sobre a introdução do assunto, né? Falando sobre a história do PCV, a história do Held-Karp e também a história da meta-heurística GRASP. A gente vai ter a metodologia, que a gente vai falar da formulação do problema, a implementação, os algoritmos, os testes e as métricas de avaliação. Depois disso, apresentar os resultados, vai trazer uma discussão e depois concluir. Para começar, vamos falar um pouquinho sobre a história do problema do caixeiro viajante, né? O nosso PCV, ou TSP em inglês, né? Que é o Travel Salesman Problem. Não tem na literatura nada marcando realmente a origem desse problema, né? Mas em 1800, no século XIX, a gente tem dois matemáticos, né? É o William Hamilton e o Thomas Kirkman, que criaram o Icosian Game, em que basicamente você tem um dodecaedro, né? Um polígono com 12 faces. E a ideia é você, a partir de um ponto, você fazer um circuito passando por todos e retornar até a origem, que é o que a gente viu na disciplina, que é um ciclo hamiltoniano. A formalização desse problema só veio realmente em 1930, né, com Carl Menger, que é de Viena e também Harvard, que ele começou a estudar realmente sobre esse problema, né, do caixeiro viajante. Aqui embaixo tem a imagem de cada um deles, né, de Carl Menger, que fez a formalização, de William Hamilton, que eu falei no slide passado, e também de Thomas Kirkman. A ideia geral do PCV é encontrar um ciclo hamiltoniano de custo mínimo, que visita cada vértice uma vez e retorna ao vértice de origem, assim como a gente viu em sala de aula. Aqui na direita, tem o primeiro grande PCV montado em 1954, que contava com 49 vértices. Esse problema pode ser aplicado em várias áreas, vários contextos. Na imagem que a gente está vendo, em relação à cidade dos Estados Unidos, né? A gente tem vários pontos querendo mapear isso. Mas pode ser aplicado, por exemplo, em redes de computadores também. Somente a fim de curiosidade, eu trouxe aqui um exemplo de 1962, que contava com 33 cidades, né? E essa empresa fez um concurso nacional, que a ideia era basicamente alguém tinha que resolver, desafiando tipo, encontrar a rota mais curta possível entre as cidades dos Estados Unidos, né? Entre as 33 cidades que foram especificadas no problema. Agora falando um pouquinho sobre a história do Held-Karp, o algoritmo exato, né, de TSP. Ele foi criado por Michael Held e Richard Karp, e ele traz como inovação a implementação da programação dinâmica no TSP, né? Isso evita recálculo, porque você tem armazenado a distância euclidiana, e aí você só faz uma consulta em OD1 e não fica recalculando que você já tem aquilo armazenado, né? Então essa é a ideia central e traz uma otimização muito grande quando comparado com o algoritmo de força bruta, que testa todos os casos e faz recálculo. Agora sobre a metodológica GRASP, ela foi criada em 89 por Thomas Phil e Maurício Rezende. E nessa época já sabiam que o algoritmo de Held-Karp não era suficientemente bom em relação ao tempo de execução, quando tinha um valor de n muito grandes. Então, para conseguir otimizar isso, deixar mais viável e conseguir realizar problemas com n maiores, né, eles criaram um GRASP em que você tem uma solução inicial razoável e através de uma lista de candidatos aleatória, você consegue refinar essa solução até chegar em um mínimo local. O problema do caixeiro viajante é modelado por meio de um gráfico completo e ponderado, onde nós temos um conjunto de vértices, um conjunto de arestas e um custo associado a cada aresta. O objetivo do problema é encontrar um ciclo hamiltoniano de curso mínimo, isso é, um percurso que visite cada vértice exatamente uma vez e volte ao vértice de origem. Para a modelagem do problema, nós temos uma variável binária de decisão associada a cada aresta. Essa variável é 1 se a aresta pertence ao ciclo e 0 caso contrário. Dessa forma, quando temos o somatório que define o custo da solução do problema, caso uma aresta não pertença ao ciclo, seu valor é 0. Caso ela pertença, seu valor é o próprio peso da aresta. Temos algumas abordagens para a resolução do problema do caixeiro viajante. Uma delas é o algoritmo de Held-Karp, que é uma das abordagens mais antigas na resolução desse problema, e retorna uma solução ótima toda vez que ela roda. Ela é baseada no princípio da programação dinâmica, onde o estado da programação dinâmica é baseado em um subconjunto, que define todos os vértices que já foram visitados até aquele momento, e um índice, que se refere ao último vértice que foi visitado. Dessa forma, o algoritmo vai sendo construído estado a estado, de forma que no final nós temos a solução ideal, que inclui todos os vértices, ou seja, temos um ciclo hamiltoniano.
Porém, temos um problema com o algoritmo de Radcap. Ele acaba exigindo um tempo exponencial e espaço e uma complexidade espacial também exponencial, o que muitas vezes invalida a sua aplicação em casos com a quantidade média ou grande de vértices. No entanto, em quantidades pequenas de vértices, o algoritmo é sim aplicável. Temos um exemplo de um artigo que encontramos, onde um caminhão trabalha junto com um drone, e o drone ele faz entregas de uma pequena área ao redor do caminhão. Por se tratar de um drone com uma pequena capacidade de carga, ele precisa frequentemente voltar para se reabastecer no caminhão, de forma que os pontos de entrega do drone são limitados, o que permite a aplicação do algoritmo de Radcap. No entanto, em situações onde temos um número maior de vértices, outras abordagens são necessárias. Uma delas é a metodológica GRASP, que mistura os conceitos de algoritmos gulosos com é, busca local e aleatoriedade. O algoritmo ele se baseia em aplicação de múltiplas interações independentes, de forma que cada iteração retorne uma solução diferente e a melhor solução entre todas encontradas é a solução final. A aplicação do GRASP possui duas etapas. A primeira é a construção gulosa aleatorizada, que parte de um vértice inicial e, em seguida, adiciona os vértices seguintes, priorizando sempre as arestas de menor custo. No entanto, nem sempre a aresta de menor custo é inserida, pois isso faria com que todas as soluções retornassem ao mesmo valor. Para evitar que o algoritmo fique preso em um ótimo local, uma lista restrita de candidatos, que possui as melhores arestas, é criada, e uma aresta aleatória é escolhida dentro dessa lista. A segunda parte do algoritmo é a busca local, onde, já tendo uma solução para o problema, duas arestas do ciclo hamiltoniano completo são removidas, então duas outras arestas são reinseridas, de forma que um ciclo hamiltoniano seja mantido. Caso essa reintrodução de arestas resulte em um custo total menor do que o custo anterior, temos uma melhoria. Então, a busca local roda novamente na esperança de encontrar uma outra melhoria. Esse processo se repete até que um número limitado de iterações seja atingido, e essa limitação seria pré-definida, ou até que nenhuma melhoria seja encontrada. Sobre o resultado dos experimentos envolvendo os dois algoritmos, eu trago duas tabelas que mostram as características desses algoritmos diante desse problema. Observe que, no primeiro gráfico da comparação de desempenho temporal pelo número de cidades, a gente tem que o tempo de execução do algoritmo exato de HeldCorp ele é até um pouco melhor do que o algoritmo de GRASP. Entretanto, conforme o número de cidades aumenta, o algoritmo de HeldCorp ele demora cada vez mais para ser executado, seguindo essa característica exponencial que ele tem. Já o algoritmo de GRASP ele aumenta bem pouco em relação ao número de cidades que você vai incorporando no problema. Entretanto, veja que o algoritmo de GRASP ele não retorna o resultado exato. Dado isso, a gente fez análise da distribuição da diferença do GRASP para o resultado ótimo, em termos de erro relativo. Observe que muitas vezes o algoritmo de GRASP ele atinge um desempenho ótimo, e apesar de ter um outlier ou outro nesse gráfico, a gente observa que a média de erro em relação ao resultado exato é muito pequena. Então, entra essa questão realmente da heurística versus os algoritmos exatos. Você troca o tempo de execução por uma incerteza no resultado e um resultado aproximado, não exatamente o resultado exato desses algoritmos. Agora a gente vai fazer uma análise relacionada à qualidade das soluções. Nos testes realizados, o comportamento dos algoritmos foi bem claro. O Radcap, por ser um método exato, sempre encontrou a solução ótima nas instâncias em que foi possível executá-lo. Já o GRASP não garante solução ótima, mas apresentou soluções de boa qualidade. Isso acontece principalmente por causa da busca local 2opt, que melhora as soluções iniciais geradas. Quanto ao comparativo relacionado às soluções exatas contra as aproximadas, a principal diferença entre os métodos não está no custo computacional. O Radcap garante o melhor resultado possível, mas cresce exponencialmente em tempo e memória. Já o GRASP é heurístico e utiliza a aleatoriedade controlada, o que faz com que diferentes execuções possam gerar soluções diferentes, mas em tempo muito menor.
Já no ponto do impacto do tamanho da instância, com o aumento do número de cidades, o ReldCarp rapidamente se torna inviável devido ao crescimento exponencial da programação dinâmica. Já o GRASP manteve o desempenho estável, mesmo para instâncias maiores, que mostra sua adequação para problemas de maior escala. O desempenho do GRASP depende de seus parâmetros. O parâmetro alfa controla o nível de aleatoriedade na construção da solução, influindo na diversidade e a qualidade final. Mesmo assim, o algoritmo apresentou comportamento consistente em todas as execuções realizadas. E assim concluímos esse trabalho de grafos na abordagem algorítmica, em que comparamos o método exato de HeldCorp com o método heurístico de GRASP para o problema de grafos do caixeiro viajante.